Fala moçada, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Unbreak Podcast, versão Happy Hour. Eu sou o Thiago Santos, esse é meu camarada Chico Sá. Olá pessoal, é isso, mais uma vez, mais um episódio aqui no Unbreak Podcast para a gente bater um papo descontraído sobre carreiras, sobre mundo corporativo e sobre vida, Thiago. É isso aí, Chicão. E hoje estamos inaugurando, né, cara, mais um assunto novo, né, que nunca falamos aqui com tanta profundidade, né? Quem que a gente está recebendo hoje, Chicão? Thiago, você falou bem, assim, hoje eu acho que a gente tem uma oportunidade de dividir com o nosso público a Cristiana Mota, porque ela é formada em psicologia pela PUC de São Paulo. Show. Vou dar uma olhadinha aqui na minha cola. Ela é pós-graduada em administração de recursos humanos pela FAAP. Show. Ela é hoje, atualmente, orientadora de carreira, mas ela tem 20 anos que ela trabalhou no mundo corporativo na área de RH. Boa. Não é isso, Cristiana Mota? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Primeiro, obrigada pelo convite. Como eu falei para o Chico, que a gente conversou, a primeira vez que eu tô aqui num cenário desse, enfim, eu sou mais discreta. Quebrando paradigma. Quebrando paradigmas, é sempre importante. Uhum. E eu acho que é uma oportunidade de dividir o que eu conheço, né? O que eu já aprendi, né? Show. Então, isso é propósito para mim. Então, já que veio o convite, Claro. é uma oportunidade, a gente precisa aproveitar. Claro. Bom, Então, É um prazer super nosso à ter você disposição. aqui. É isso aí, é um prazer enorme. E Cris, um bate-papo, tá? Bora Fique lá. à vontade. Daqui a pouco eu vou pegar alguma coisa pra gente tomar aqui pra ficar mais tranquila também. Happy hour. É isso aí. Ô, Cris, como foi a sua escolha de profissão na sua vida? Você lembra? Vamos lá. Eu fiz escola particular, né? Eu tive uma experiência fora, morei 1 ano fora. Aonde? Eu morei na França 1 ano com uma tia. Nossa. Sabe aquela época que você é adolescente, boring? Aí minha mãe me despachou pra... Coitada da sua tia, né? Tava longe pra mandar embora. Não era E fácil, aí a né? minha Caro, mãe né? articulou- Putz, Sua mãe ligou. Minha mãe articulou, e aí foi muito bom, porque foi 1 ano de Europa, um ano morando em Paris, e eu tinha 16 anos, então eu era muito protegida. Sim. Então foi a primeira vez que eu tive contato com o mundo, sabe? De aprender a andar de ônibus sozinha, a ir e vir sozinha, porque minha mãe viúva, muito jovem, tudo, ela tinha medo de soltar, né, os filhos. Então, aos 16 anos é que eu comecei a olhar para o mundo. Uhum. E aí, quando veio a decisão da faculdade, a primeira opção era medicina. E aí, eu queria fazer medicina, mas aí tinha que estudar muito, né? Mas eu resolvi tentar, né? Então, no terceiro colegial, ao final do terceiro colegial, eu prestei para todas as faculdades públicas, né? Todas as instituições públicas, eu prestei medicina, porque eu queria psiquiatria, veja bem. Nossa. Eu não sou normal, né? Eu já assumo de cara. Eu queria fazer medicina para estudar psiquiatria. E aí, nas pagas, em todas as privadas, eu me inscrevi para psicologia. Legal. Porque o que eu queria era entender como é que as pessoas funcionavam, como é que elas pensavam, como era como é que funcionava o mecanismo psíquico, né? Das pessoas construírem pensamentos e formatarem, né? E se construírem como pessoas. Era isso que eu Caramba, atraía. é algo grandioso, hein? Você... Muito jovem? Muito jovem. Mas era isso que eu queria, né? Sim. E aí resumo da ópera, que eu entrei em todas as privadas e em nenhuma pública. Então, Deus escolheu por mim, né? Então, eu não fiz cursinho, eu já entrei direto para fazer faculdade, fiz psicologia. Na época, a psicologia na PUC era integral, né? Eram dois turnos. Isso foi sempre um desafio, porque daí você não consegue estagiar. Eu já tinha o interesse de seguir por alguma coisa que não fosse clínica, né? Porque eu queria outra coisa que não só o 1 a 1, one to one. Eu queria outras experiências de mais volume e tudo. E aí, no final da faculdade, eu quase fiquei doida, porque eu queria me formar, mas eu também queria trabalhar. E aí, eu consegui um emprego na Barão de Tapetininga, a rua lá das agências, numa agência de empregos, e eu fazia, na época, eu laudava testes psicológicos. Então,
assim que eu me formei, eu passei a laudar os testes. Então, eu fazia toda a parte de aplicação, de entrevistas e tal, para projetos, né? Que eram projetos blocados para as empresas. Então, foi assim que eu comecei. Bom, aplicando teste. Que já laudando. Porque laudar é uma super responsabilidade, porque você põe no papel se a pessoa é ou não é. Sim. E aí, automaticamente, né, no mundo de recrutamento, você acabou entrando na área de RH. Aí acabei ficando em RH, né? Exato. Abracei e não fiquei. mais como uma agência. E aí segui a carreira, trabalhei em empresas de varejo, né? Trabalhei varejo shopping, tinha várias lojas em shopping, então é uma característica bem diferente de negócio. Depois eu trabalhei numa empresa que fazia distribuição de produtos de alimentação, para produzir uma marca própria, então eu conheci o universo de supermercados, um caso à parte, né? Entender o que é mockup, o que é precificação, entender que FLV, que são frutas, legumes e verduras, não tem, a tributação é diferente, então por isso que é mais barato. Mas no RH dessas empresas? Tudo no RH, treinando, né? E desenvolvendo pessoas dentro dessas empresas. Mas aí você conhece o negócio, porque daí é esse o princípio, né? RH, ele tem a sua operação, o seu dia a dia, mas ele também precisa entender o negócio. E aí eu sou apaixonada por negócio. Sempre fui. Mas é diferente quando você chega para fazer uma integração ou uma entrevista, alguma coisa na empresa via RH, que a pessoa que está te contratando sabe números da empresa, né? Que ali ela já te dá uma brifada do que é a empresa. Quando você chega aí, a pessoa, não, a empresa fatura tanto, tem tantas CDs, tem tanto distribuição, blá blá blá, representa market share e tal, você fala, poxa, essa pessoa só não está me entrevistando, né? Ela ainda está me passando uma informação valiosa para até a minha tomada de decisão, né? É muito rico isso, né? A gente, eu admiro. Tem muito RH que se limita a fazer a operação. O dia a dia, o arroz com feijão. E é muito mais que isso, né? O RH vai além, né? Se ele não entender do negócio, ele não consegue ajudar. Exatamente. Mas, Cris, você falou um ponto interessante. O RH, pelo menos na minha visão, tem, assim, como você falou, muita coisa, mas olha, eu acho que, vamos dizer assim, é pouco utilizado o RH. Não sei se em função da própria gerência ou da liderança da empresa, porque há um potencial enorme para o RH se desenvolver e ajudar a empresa. Porque ajudar o funcionário é mais do que só fazer um trabalho de RH. É um trabalho de negócio, como você falou. É entender o negócio. Um funcionário que precisa de ajuda do RH ou do chefe, ou uma ajuda que se percebe que ele precisa disso, e o RH atendê-lo, está ajudando o negócio. Porque todo mundo trabalhando bem, resolvido, né, com saúde mental, vai produzir melhor. Vai. Eu queria te fazer uma pergunta. Por que todo mundo reclama das áreas de RH nas empresas? Né? Porque... Menos eu. Vai depender muito de como a empresa acredita nesse RH, né? No que ela... como é que ela enxerga esse RH dentro dela, né? Se é uma operação ou se é um departamento que vai ajudá-lo a conseguir os resultados. Normalmente é uma mera operação, isso é o mais frequente, mas isso não significa que não tenha, né, a parte do resto, né, do desenvolvimento, do seu parceiro de negócio, precisa das duas coisas, né? Não dá para ter o estratégico sem ter operação, não dá para ter operação sem ter o estratégico, só a operação vai ter reclamação. A gente, inclusive, estava falando, você usou, né, um exemplo muito bacana, aliás... Fiquem à vontade, um brinde aí a Cris, que veio nos visitar. Um brinde, moçada. Então, a gente, você usou um exemplo bacana de o RH é como se fosse uma mãe, né? Que as pessoas acabam sempre tendo alguma reclamação de alguma maneira. Ou falta feedback, ou falta direcionamento. Aí já é madrasta, né? Então, a gente... Sogra, né? Sogra, madrasta. Eu costumo dizer que
essa parte, quando o RH, né, como você mesmo disse, ele se torna como uma parceria, né, um departamento de suporte para dar para a empresa um material rico, né, que você mais do que a gente com certeza sabe, o tanto de material e testes e o que pode ser aplicado para desenvolver e trazer pessoas boas no mercado. E por que ninguém não, é muito forte usar ninguém, mas por que as pessoas tendem a não usar isso? Prefere se esconder atrás da mesa e fazer o feijão com arroz? Então vamos lá, vamos algumas diretrizes, né? Eu vou evitar falar todo mundo, mas a gente sabe que é um senso comum, existe um senso comum de que RH não funciona. Sim. Então isso é um senso... No geral, sim. Porque a gente está o tempo todo desenvolvendo. Eu tenho um caso... Meu irmão é executivo. E há uns 15 anos atrás, ele falava assim para mim, RH não serve para nada. Sabe o que é isso? Seu irmão dizer para você trabalhando no RH e ele chegar para você e dizer que não serve? Não deve ser muito agradável. Não foi gostoso. São as tretas de churrasco. Então, mas dá uma boa discussão. Por que ele Por que ele pensava isso? Primeiro que ele não reconhecia ainda na época, isso faz mais de 15 anos, ele ainda, foi no início da carreira dele, ele não enxergava qual era a posição dele como gestor. Ele não se reconhecia ou não entendia ainda o papel dele como gestor. Né? Então, esse foi o primeiro ponto. E aí eu falava, olha, mas isso é teu, isso não é do RH. O RH precisa te apoiar nisso. Não é o RH que faz. Você faz, o RH te apoia. E aí, aos poucos, a gente foi conversando. E aí, ao longo da trajetória dele, ele teve RHs excelentes. Porque eu conhecia as pessoas, eu sei quem são. É o mercado, né? E ele teve RHs muito ruins. E ele aprendeu a reconhecer. Entendi. Então, de verdade, é uma construção do gestor, de quem usa o serviço, né? Da empresa que apoia, endossa esse serviço, e do profissional que está inserido dentro das organizações, de enxergar no RH o potencial dele de entrega. Entendi. Então, nas empresas que eu trabalhei, no início, eu era operação. Mas eu saía assim, só faço as coisas se a Cris estiver junto. Sim. Mas essa questão, você imagina alguém na área de RH, alguém querendo fazer bem feito, e ter uma liderança como o teu irmão, que não concorda, não acha que tem que ser feito, não reconhece, e você ali... É um outro lado também, né? Às vezes o funcionário ou a pessoa do RH ela fala, putz, eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca se o líder não apoia. A gente tem muitos cenários, né? A gente tem gestores que são mal preparados, a gente tem empresas que não conseguem preparar os seus gestores para assumir equipes, a gente tem pessoas, né? O próprio gestor não se desenvolveu, nem quer. Tem gente que não quer. Vamos combinar, concordo. Cris, só fala um pouquinho mais perto do mic aí que tá sumindo um pouquinho. Tá sumindo? Isso. Então, a gente tem muitos cenários em termos de gente. Sim. Né? Eu acho que o que a gente... se eu posso dizer assim, uma regra é que quanto mais o gestor se conhecer, melhor gestor ele será. Sim. Então, quanto mais ele se conhece, mais ele consegue manejar o para fora. Então, eu sempre digo, né? Quando você navega para dentro e você reconhece a sua navegação interna, você navega muito melhor para fora. E se dá o que tem de melhor, né? Você está falando do autoconhecimento. Sempre. Em qualquer cenário. Em qualquer cenário, perfeito. Então, assim, o que a gente puder fazer, os RHs puderem fazer para provocar autoconhecimento, para que as pessoas se deem conta, né, do dia a dia, de quem elas têm na mão, de qual é o papel delas, ele vai fazer o negócio funcionar melhor. Sim. Não adianta você... Hoje mesmo, né, recebi uma mensagem num dos grupos pedindo um treinamento para um gestor que assumiu a liderança. Quem tem indicação de uma consultoria que dê um treinamento de liderança? Gente, vai resolver? A pessoa acabou de assumir, deve ter um monte de dúvida na cabeça. Sim, sim. Vai assumir uma equipe que pode ser que tenha alguém que quis ser promovido e não foi. O cenário completo, né?
Pensou? Sim. Vai resolver? Mas dar por um outro treinamento? lado, então, Cris, um ponto interessante, porque assim, ó, concordo contigo, talvez um treinamento seja muito pouco, mas... Vai ajudar. Exato, o interesse da companhia, porque a gente Sim. falou muito isso ao longo dos nossos podcasts aqui, de dar oportunidade para as pessoas, né? Então, assim, poxa, você dá uma oportunidade quando a pessoa está 100% preparada, ou você entende que ela tem alguns gaps e trabalha neles para oportunidade? Então, assim, uma empresa, quando ela pensa, por mais que eu acho que não deveria ser só one shot, sabe? Tem que trabalhar, tem que montar um plano, né? Isso. E falar assim, poxa, É eu uma vou montar jornada. Exato, porque não, uma liderança ou você desenvolve ou você tem dom. Né? Então, tem gente que já é líder nato. Então, chega aqui, não, vou liderar pessoas e tá tudo bem para mim, né? Então, e tem pessoas que a gente precisa desenvolver. Sim. A empresa, quando ela se propõe a ajudá-lo, é sinal que ela deu oportunidade para um cara que não estava preparado, né? Sim. É sinal que ela tem a preocupação de... Olha o RH aí desenvolvendo, percebe? Exato. Mas não é um se dando conta. Não, o treinamento é uma só jornada. não vai resolver tudo. Ele pode Isso. ser um provocador. Então, ele pode ser um ponto de partida. Esse é um ponto importante que as empresas elas podem pegar, que é o seguinte: não é só o treinamento, porque o cara não vai... No máximo, ou no mínimo, você vai plantar a curiosidade dele que ele tem alguns gaps que aqui, olha, eu tenho que me desenvolver mais nessa área. E pode ajudar nesse sentido. Mas eu acho assim, como empresa, uma grande empresa querendo investir nos funcionários, dar sei lá, como o psicólogo faz, o psicólogo tem um supervisor dele, né? Todo mês, sei lá, é bom, eventualmente né? ele bom faz. O psicólogo tem um supervisor. Então, na minha ideia, seria o cara receber, assim, um coach constante, ensinamento, mas constante. Não um treinamento de uma semana e pronto, ó, tem aqui o certificado que eu fiz. Não, eventualmente, porque todo mês há situações e dia a dia traz situações diferentes para ele, que vai precisar da liderança que ele desenvolva isso. Eu acho que esse apoio é constante. Mas porque olha a empresa, ela acha que no primeiro momento que ela vai ter despesa, mas ela isso é investimento. Porque o cara vai ser, se tudo der certo, um bom líder que vai enxergar as pessoas, que essas pessoas vão poder produzir melhor, entregar melhor, bom profissional. Eu já vi cenários que só o treinamento funcionou. Porque Mas aí você tem um líder desse funcionário que foi para o treinamento, que é um cara muito competente no que faz. Não, e se ele tem então ele acompanha. Líder, né? Então Exato. ele acompanha, então ele manda o líder que acabou de assumir para o treinamento e no dia a dia ele faz um follow-up. Isso. Então ele faz o papel do coaching. Exato, do coach interno. Legal. Aí faz super sentido. Sim. Mas quantos? Exato. Fazem isso? A gente estava falando aqui agora que muitas empresas não usam as ferramentas e tudo que o RH pode oferecer, né? Então essa é uma das coisas, né? Obviamente, de novo, um one shot ou só uma vez é complicado, principalmente se a pessoa é muito crua, né? Que a grande maioria das vezes. Para qualquer coisa. Sim. Vamos lá. Como é que você aprende a escrever? Como é que você aprende a andar? Sim. Como é que você aprende hoje? O que você faz? Como é que você aprendeu? Você teve que repetir. Muito. Né? A gente institui hábito na medida em que a gente repete. Não que o hábito seja de tudo excelente, né? Às vezes alguns hábitos são péssimos e a gente precisa desfazer, né? Mas normalmente os nossos hábitos, os nossos aprendizados viram hábitos, né? Desde que a gente repita. Aí é que é um lance de repetição que você está falando, porque quando o jovem inicia sua carreira profissional em determinada empresa, ele vai ser, pela primeira vez, receber uma liderança, vai ser liderado, tem chefe, tem todo mundo. Dependendo como que é a gestão, o tipo de líder que ele vai receber, ele vai carregando isso, né? Vai sendo aculturado numa situação que vai levar ele, talvez, para o mundo, para a vida dele, e que talvez não seja tão bom também. Aí ele vai querer repetir aquilo, quer dizer, estava errado, não estava legal, e ele...
sabe? E por a gente repetição. Eu acho duas coisas, né? A gente tem experiências que não são boas e que nos modelam, né? Então, aprendizados que não foram bons e que a gente vai descartar porque foram nocivos por qualquer motivo. E a gente tem aprendizados que a gente vai permanecer ao longo da carreira. O cuidado, talvez, seja em quais crenças a gente vai carregar, né? Então, nem todo líder é ruim em si, tem coisas boas, e nem todo líder bom é bom sempre. Sim. Então, qual é a crença, né, que a gente está carregando? Eu tive uma liderança no início da carreira que, por Deus, durante anos, se eu encontrasse com essa pessoa na rua, eu trocava de calçada. Mas isso não é liderança, né? Isso é o chefe antigo. Então, mas não importa, ele estava em cima. Não, é aquela questão, você lidera ou você é chefe, né? Nessa questão, porque o chefe tem aquele egocentrismo, ele sou o chefe. Tá. Não, o líder... Eu posso, eu tenho sangue azul. E por aí vai. O líder leva um time, ele leva... Todo mundo a produzir melhor, contamina o ambiente, positivamente, envolve, sabe? E como a gente gosta, né? De estar no ambiente em que o teu chefe, o teu líder, né? A pessoa que está responsável pela equipe, engaja, envolve, encanta, né? Faz a diferença, né? Eu vivo ouvindo, todo dia, né? Muitos. E a gente tem o contrário como maioria, né? A exceção são esses líderes que deixam a gente motivados, né? Tem pesquisa, né? Que diz que você não se demite do seu trabalho. Você se demite do líder. É verdade. Faz sentido, porque se a empresa é o líder, né? Você acaba abrindo mão do líder. Então, esse é um ponto bacana da gente discutir sobre liderança. E aí, a minha pergunta na visão de RH é o seguinte: o RH detecta isso? O RH, por exemplo, o RH e aí tem o board da empresa ali, o alto escalão, tem o nível de gerente ali e tal. E aí, o RH ele consegue identificar se aquele cara ali ele não é um bom líder, precisa de trabalho, e como chega? Porque eu já vi RHs que não falavam nada. Não, esse exemplo, eu posso dar um exemplo, não sei se eu vou acertar, mas assim, imagina aquela área, eu vou me colocar como exemplo, porque já estou fora mesmo. Imagina, tipo assim, já não tenho responsabilidade, não ligo, porque o Thiago ainda vive o mundo. Mas, assim, eu sou um diretor e não para ninguém na minha área. Sim. Toda hora o RH tem que... mas não para ninguém, não esquenta ninguém. Toda hora a gente está demitindo alguém, contratando alguém para aquela área. Sim. Chega uma hora, todo mundo sabe disso. O problema é quem, né? É a empresa, o líder, é o RH que está contratando mal. Eu acho que o RH vai se omitir, às não vezes vai levar para frente. Então, vamos começar a ajustar. RH não contrata ninguém. A não ser para o próprio RH. Sim, né? Sem dúvida. Então, Ajusta. Vamos começar daí. O segundo ponto é, o RH percebe um líder ruim? Sim. De certa forma, sim. Chega. Chega porque o funcionário fala no corredor, porque chora no banheiro. Feedbacks. Né? Porque os feedbacks na hora das avaliações anuais aparecem de alguma maneira. Né? Então, chega. Então, cara, vai chegar. O RH não faz nada. Então... É o RH que tem que fazer? Não, então, essa é a pergunta. Então, essa é a pergunta. Porque todo mundo sabe. Olha, aquele fulano, nossa, não para ninguém. O RH, de novo, ele é suporte. Ele, não é ele que faz. Então, quem deveria não é ele. No nosso exemplo? Então, vamos lá. O cara é o diretor. Vou dar um exemplo, tá? Sim. Certa vez aconteceu de um diretor... não vou falar nome, porque a gente não, pelo amor de Deus. O diretor é Francisco. O diretor Chico Sá. O diretor Chico Sá. Eu sou os exemplos bons e o Chico os ruins. O que aconteceu são os causos que me contam. Na área de suprimentos, que é a sua, compras. Um diretor chegou para um comprador e disse para o comprador que o comprador não estava entregando o que ele queria. Tinha lá um projeto que estava sendo tocado. E tinha um prazo para negociar com alguns fornecedores e esse prazo não estava sendo cumprido. E não estava sendo cumprido não foi por uma incompetência do comprador, foi por uma ineficiência do fornecedor. E o diretor, enlouquecido, porque o prazo estava ficando apertado para o projeto, agrediu
verbalmente o comprador, dizendo que o comprador, no mínimo, estava levando bola, né, estava levando suborno deste fornecedor, e a demora era justamente porque ainda não tinha sido acertado os detalhes. Isso é calúnia, crime. Falou isso para o comprador. Não foi no Ministério da Saúde, não, né? Isso aí. Capaz. Aí o que foi feito, né? O comprador ficou enlouquecido. Nossa, imagino. Porque é uma pessoa extremamente honesta. Se for íntegro... Extremamente honesto. E aí uma pessoa que veio muito de baixo, que batalhou muito. Sim. E aí sabe o que aconteceu? Foi pro chefe dele. Por quem que ele tinha que falar? Foi falar com o chefe dele. Foi falar com o chefe dele, com o diretor dele. Emburacou dentro da sala do diretor. Falou, ó... Do diretor que falou dele. Não, do diretor dele. O diretor, não o cliente. Não o diretor-cliente, o diretor dele. Ou não foi o pai do chefe dele. Foi o pai do chefe dele que falou isso. Então, o cliente, o diretor-cliente, soltou o verbo. Aí ele foi no diretor dele, no chefe dele, né? No dono da área. Fechou a porta, emburacou. Literalmente, falou, Cris, eu emburaquei dentro da sala do fulano e falei que queria minhas contas, que eu não admitia aquele tipo de comportamento de um diretor. Boa. Perfeito, a ação dele. Aí, amigo, virou um auê, né? Sim. Já imaginou? Se esse cara comprar a briga... Quero ver. Continua, Cris, que tá ficando bom essa história. O diretor dele foi no diretor de RH. Boa. Prossiga. Não, é porque geralmente ele iria direto no cara, né? Mas música, ele foi pro RH. Foi no RH. Se tivesse música, tem uma... Foi no RH. Quando chegou no RH, que o diretor de suprimentos contou a história, o diretor de RH... E agora o que eu faço, né? O negócio subiu, amigo. Não ficou no diretor de RH. Boa. Foi envolvido o board da empresa. Olha... Foi envolvido o board da empresa. Sim. E o diretor de RH com o diretor de suprimentos conversaram, chamaram a portas fechadas esse diretor-cliente e falou que aquele tipo de atitude não seria tolerado. Mas este diretor-cliente, ele não foi mandado embora. Quem foi mandado embora foi o comprador mesmo. Não, o comprador permaneceu, mas o diretor-cliente não foi mandado embora. Tá. Ele era muito, muito bom... Aí por que não foi mandado embora? Por quê? Uma boa pergunta. Porque era uma área-chave, porque não tinha sucessor, não. Porque tinha fortes relacionamentos na companhia. Mas aí é que tá o erro, Cris. Porque Amigo, poderia preparar a substituição dele. Poderia. Se esse cara morre, a empresa vai parar, de repente? Poderia. Concordo com tudo isso. Mas... Preto no branco... O cara continuou lá. Acomodaram o assunto e ficou ali. E aí? Qual o desfecho? Ficou nisso. Tá a vida toda. Tá até hoje lá, inclusive. Não. Então... Não sei, né? Porque eu vi a história. O comprador, se eu sou o comprador, saiu da empresa, né? Sim. É porque é difícil, porque a situação... Aí que mensagens são transmitidas com isso? Sim. Né? Como é que o que tá no subliminar? Sim. O RH se omitiu? Não. O que o RH tinha que fazer? Na verdade... Era o RH que tinha que mandar o diretor-cliente embora? Não. Mas quem tinha que mandar o diretor-cliente embora, se fosse o caso, seria, sei lá, não sei qual era o cenário, se era o presidente, se era o... Não sei, né? Mandar o cara embora e ter que justificar para Deus e todo mundo porque estava mandando o cara embora. Não, mas você falou, o RH, ele não contrata e não demite. Exatamente. Ele não deveria realmente fazer isso, mas ele tem que levar um problema. Sim, ele levou. O que ele fez, vou subir o problema. Então, mas eu acho que o RH, e me corrija, tá, Cris? Deveria, pelo menos, questionar, assim, o que nós vamos fazer, porque é igual a sua preocupação. A gente vai passar uma mensagem pro resto da companhia, e né? passa, todo mundo vai saber. A gente precisa se posicionar de alguma maneira. A gente, como RH, eu tenho essa ferramenta, essa, coach, sei lá eu que tem que fazer. Mas de verdade, a gente não sabe o que está por trás das relações. Eu costumo dizer que o board da empresa é o Olimpo. É quase que intocável. Para você fazer um touch,
tocar num board ou agredir um diretor de board, você precisa de muito. Sim. Mas passa uma mensagem muito ruim para a companhia passa, inteira. Passa. A Rádio Peão é E uma aí, coisa... é o RH que leva a culpa. A madrasta que leva a culpa. Eu já tive cenários de assédio moral, de assédio sexual, que as pessoas me contam. Uhum. E sabe quem assediava? Era o chefe que assediava a funcionária. A funcionária, quando foi assediada claramente, ficou absolutamente desestruturada e procurou o RH. O RH foi muito assertivo e perguntou para ela, onde você quer abrir a ouvidoria? Uhum. Né? No perímetro Brasil ou no perímetro mundial? Aí ela falou, no perímetro mundial. Né? Tem os hotlines, ela foi pro mundial, ela foi pro global. Porque aí sai da... Aí, amigo, só que ela continuou sofrendo assédio moral. Ela não bastasse o assédio sexual que ela sofreu, ela passou a ser assediada moralmente, porque o cara foi mandado embora. O chefe. Foi mandado embora. Foi mandado embora. Né? Pelo amor de Deus. Mas quem passou a assediar moralmente era um colega dele, um amigo chapa, que era um nível acima. Ah, caramba. Pronto. Pô, que filme de terror. Ela se livrou de um e o coleguinha lá começou a fazer continuou o serviço. O que fazer nesse caso? Aí embora, né? Ela pediu as contas. Ela falou, se a empresa, de certa forma, não consegue dar conta, porque realmente não conseguiu dar conta, eu também posso me retirar. Cris, uma pergunta. Ela pediu a conta. Qual a história que ela vai contar na entrevista, na próxima entrevista? Ela deve contar isso aí ou não? Não. Vai trazer um problema? Não, neste caso, ela estava muito sensibilizada. Então, e aí eu acho que quando a questão da demissão, né, é sempre delicada. E no caso dela, quando a gente fala da situação, dependendo de como ficou resolvida, você traz a emoção. Que emoção que ela traria? Não, eu digo assim, porque na nova entrevista de emprego dela, por que você saiu de lá? Exato. Entendeu? Bom, vamos contar uma outra história, mas não vamos falar disso aí, porque... Neste caso, a empresa começou a reestruturar. Então, já era de conhecimento de mercado que a empresa estava reestruturando. E ela saiu porque pediu. Sim. Né? E foi mandada embora. Não, também ela pode contar... Vamos lá. E aí ela aproveitou o ensejo. Precisava de novos desafios, já estava lá há bastante tempo. Não, a justificativa dela de declaração de saída, que é assim que a gente chama, é que a empresa reestruturou e na reestruturação a posição dela foi cortada. Ponto. Ponto. Entendi. Ô, Cris, eu acho que se a gente for falar de RH aqui, causos de RH, a gente vai ficar... A gente vira à noite. Até para a gente explorar um pouco mais uma das coisas muito bacanas que você faz hoje, quando que você decidiu falar assim, não, a partir de agora eu vou me especializar, eu vou ser coach, eu vou fazer outplacement. Quando que você tomou essa decisão? Eu sempre me encantei, como eu falei, como as pessoas funcionam, certo? E eu trabalhei ao longo da minha jornada, sempre mais fortemente com treinamento e desenvolvimento. Então, eu sempre estava perto do desenvolver. Por quê? Porque você pega a pessoa num ponto e você leva ela para outro ponto. Você insere aprendizado, vivência, tal, para ela melhorar. Né? Esse é o princípio. Então, isso é o que me encanta. E a orientação de carreira vem muito nesse sentido. É você acolher um profissional que está num momento, muitas vezes, bastante delicado, e fazer ele enxergar o ponto lá que ele quer chegar e ajudá-lo a chegar naquele ponto. Tem ferramenta para isso, tem orientação, tem técnica, tem exercício, tem uma série de coisas que vão ajudar esse profissional nessa caminhada. Então, é realmente uma construção. Essa decisão fiz a minha transição de carreira, e o que me constrangia na história de procurar emprego de novo, era eu vou entrar num cenário em que eu vou ter que gerenciar ego, vaidade, que eu vou ter que engolir sapo. Porque imagina esse cenário desse RH, dessa situação de compras. Sim.
O diretor de RH teve que engolir que o cara não foi mandado embora, percebe? Sim. E o RH, inimigo mortal, né? O RH do assédio moral e sexual também teve que engolir que o cara tá lá trabalhando. Sim. E isso, para mim, dói. Porque eu vi que dentro da corporação a gente tem um nível de... um limite de braço, né? A gente tem um limite do braço que a gente alcança. Uhum. Dali para frente você não alcança mais. Aí que você faz. Entendi. Então, essa consciência de que dentro da corporação, né, de um ambiente corporativo, eu não conseguiria algumas coisas, me fez decidir de outro jeito. Afetou a sua decisão. Afetou, lógico. Entendi. Aí você partiu para trabalhar... Para trabalhar como consultora. Hoje meu trabalho é solo. Tá. Né? É o one-to-one, que eu não queria lá no início da carreira. Hoje eu faço muito one-to-one, mas eu também faço movimentos de grupo, né? Então tem uma rotina que é muito diversificada. Uhum. Não é só uma coisinha que eu faço. Entendi. Tem várias coisas que eu faço. Mas é interessante, porque uma parte do seu trabalho aí é receber pessoas que foram demitidas. Então, num universo em que a demissão nunca é bom, né? Então deve chegar pessoas estressadas, pessoas deprimidas, ou pessoas aliviadas também acontece, né? Acontece, né? Aliviadas e, bom, sentimentos os mais variados, né? Tem. E como você lida com essa situação, assim, sei lá, o que você... Eu vou dizer para você que é o seguinte, a gente não... e esse é um cuidado, né? Que todo... Fica a dica, né? Olha aí, quando vocês... galera, pega a dica aí. Que... Fica a dica. A gente tem que... Tem não, né? Uma orientação quando você for atendido por um profissional, né, que vai te orientar, procure saber se ele não está fazendo aquilo de maneira padronizada. Sempre faz do mesmo jeito para todo mundo. Então, ele está te colocando num bolo e não está te individualizando. Mas quem? O profissional? O profissional que atende. Que atende, tá. Então, você pode sim avaliar esse atendimento. Você está sendo tratado como único? Porque o teu problema é único. Sim. Existe lá a regra, existe lá o procedimento, o SLA, o KPI, tem tudo lá. Eu, como consultora, eu atendo uma consultoria, eu tenho o SLA, o KPI, tudo isso. Tá tudo lá. Tudo. Mas eu preciso entender que essa pessoa que chega, ela é única. Entendi. Eu preciso compreendê-la na individualidade dela, no problema dela. Entendi. E procurar ver o que eu trago de bagagem, que eu tenho que atender do SLA, do procedimento, o que vai ajudar essa pessoa. E chega o que o Chico falou, né? Tem vários tipos. Eu acredito que deve ter profissional que quer mudar de carreira e te procura, que está empregado e quer mudar de carreira. Mas a grande maioria, acredito eu, que são as pessoas que estão no mercado e estão em busca aí de ajuda para voltar. Eu imagino que não deve ser fácil você controlar a ansiedade, a angústia, porque não é fácil. E o time é diferente, né? Muito. Porque quando a gente está empregado, se você está num processo seletivo e ele demora um mês, é normal, porque você também está enrolado com outras coisas, está em reunião, está e tudo mais. Agora, quando você está em casa, passando por esse processo de outplay, de recolocação, de mudança, o tempo é diferente, né? Completamente. Exato. Aí vai outra dica. Então, a primeira dica número 2. é você Presta capturar. aí, gente, olha aí. Primeiro capturar se esse consultor, se esse profissional que já está te atendendo, está te enxergando como um indivíduo. Como um indivíduo. Boa. Né? Para você não ser só mais um. Segunda dica, né? E aí eu me perdi. Volta a pergunta. A pergunta era como que você controla a ansiedade? A ansiedade. Algumas coisas são dentro da nossa jornada, elas se provam eficazes, certo? Então, o que acontece? Quando você traz, né, um profissional que está muito ansioso, na consultoria eu tenho um prazo que é de 10 dias entre a entrada do profissional no programa até a primeira reunião. Então, eu posso marcar a reunião para 10 dias.
É um prazo... Tá? Nossa senhora. Bom, pro cara que tá esperando. Pro cara que tem várias coisas para só cuidar, mais 10 dias é passa ótimo. rápido. 10 dias é ótimo. Para mim é ótimo 10 dias. Mas pro cara Pro são 10 cara, anos. 10 anos. É isso. Pô, mas já estamos no segundo dia, velho. Não é nada. E aí, a pessoa não me retornou, né? Então, o que a gente faz, né? Eu sempre procuro provocar, primeiro, responder a pessoa marcando os 10 dias. Uhum. E, normalmente, eu espero que a pessoa seja protagonista sim. E se esses 10 dias for muito longe para ela, que ela me sinalize. Eu não tenho bola de cristal ainda. Pretende ter. Vai que Deus manda uma bola de cristal. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque alinhar as expectativas. Eu acho que, principalmente quando você vai procurar a terceira dica aí do Thiago. Ou a primeira minha e a terceira do podcast. Eu acho que quando a gente alinha a expectativa, igual assim, e isso, Cris, talvez tenha que partir de você pela maturidade, né? Que você acha-se, né? Pelo menos esse é o que a gente espera. Que se a gente está contratando um profissional de outplacement, é que ele tenha uma maturidade acima do cara, né? Que tá sendo assessorado, coaching, né? Coaching, assessorado. E aí, talvez... essa outra pessoa que está ali precisando da ajuda, ela não tem esse lance. Pô, será que eu vou incomodar? Não, eu vou ficar sofrendo e tal. Então, se as coisas são faladas... Exato. Se as coisas são faladas e alinhadas, entendeu? Ó, meu amigo, nós vamos falar daqui a 10 dias, tá aqui meu celular, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Sabe? Faz parte da comunicação, inclusive. Não, faz Chico, parte da comunicação. Sim. Né? E eu acho que alinhar a expectativa é sempre, né? Eu faço sempre isso. Combino os meios de comunicação comigo. Boa. Ó, se você... todo mundo sabe. Uhum. Quem é assessorado por mim sabe como é que faz para me achar. Né? Hoje eu já avisei na consultoria, avisei os filhos, a família, tudo. Eu estou off. Uhum. Não ligue. Não mande LinkedIn, porque eu não vou poder. Eu vou olhar as mensagens de urgência, que normalmente eu centralizo no LinkedIn, à noite. Sim. É uma estratégia. E tá alinhado. Se tá alinhado, né? Eu não vejo problema algum. E a gente leva pra frente. Sim. Agora, a ansiedade, ela vai sumir? Não, ela não vai sumir. Então, mas deve ter algo positivo também, né? Nesse trabalho, na recolocação do profissional. Ele te avisa, pô, Cris, putz, cara... Eu vou dizer pra você que... Essa parte deve ser gratificante. É a mais prazerosa, né? Eu vou dizer que, por essa semana, acho que 3 pessoas que eu estava atendendo me retornaram que se recolocaram. É o ápice, né? Já tive semanas com 5. Não de quantidade. Da situação. Sim, da situação. Só que tem um detalhe. Todas elas, né? Ou seja, 100% das que se recolocaram, só me informaram que se recolocaram porque eu entrei em contato. Então, poxa. Aí não é tão... Não é tão legal, né? É porque o cara também achou... Fui eu que consegui. Não, e aí, vamos lá. Não é tão legal aí aquela prioridade dele mudou, Chicão. A prioridade não é mais ela. Exatamente. Entendeu? Mas eu não vejo assim. Eu acho que, sabe, é falta de educação mesmo. Começa aí, Chico, né? Começa aí, falta de educação, mas eu recebi informações dela que me ajudaram. Exato. Pra pessoa... Não, então, desculpa. Aqui estamos entendendo falta tudo. De educação, ok. A primeira mas, linha, Chico, tá? Mas não tem, Chico. Porque ela só... Eu não tô falando que tá certo. Eu só tô falando que eu tô tentando entender por que a pessoa... Porque não é mais a prioridade dela. Mas isso entendeu? não justifica. De novo, não tá certo, Chico. Não concordo, assim, sabe? Porque no momento mais difícil da sua vida, naquele determinado tempo, você recebeu ajuda, porque é impossível que você não tenha feito o mínimo para ajudar aquela pessoa e ela não... Eu concordo de tão com você. alegre que ela deve ter ficado, ela tem que as prioridades mudam.
Não. Mudam. Eu concordo com você, perfeito. Obrigado, Thiago. Excelente. Mas as prioridades mudam. Mudam. Não é, Cris? E aí Explica pra ele que as prioridades mudam. E aí eu vou trazer um... Não, porque se eu tiver que receber explicação, é porque eu concordo. Você não concordou. Eu concordo, sim. Preto no branco, digamos assim. É até justo, né? Nos parece uma falta de cortesia, né? Exato, uma pessoa que te ajudou. Por outro lado, eu vou dizer para você o seguinte, que a prioridade da pessoa mudou e que ela está na rotina de se inserir numa outra instituição, então ela está assoberbada, ela nem lembra de mim, ela resolveu o problema dela. E aí eu tenho sempre o exercício, né? E aí você fala, você não ficou tão feliz, né? Porque ela não te ligou. Eu vou ficar feliz sempre. Sim. Porque essa pessoa está bem. Porque você fez também, é claro, para ajudá-la, mas isso também te beneficia como ser humano. Porque nada melhor nessa vida do que ajudar as pessoas. Sim, claro que é o seu trabalho, etc, etc. Mas é uma recompensa. Porque também ajudar as pessoas, o médico opera alguém, mas recebe por isso, mas também está ajudando a ter a saúde, por exemplo. Não é só a questão financeira. E aí é sempre mesmo, né? Uma recomendação que eu faço para os meus clientes é o seguinte. A gente normalmente julga o outro. Sim. De praxe. A nossa sociedade é uma sociedade julgadora. Sim, sim. Que taxa, né? Que rotula. Sim. Né? Então, assim, o RH não funciona, é rótulo. Sim. Tem muito RH que funciona, né? As empresas nunca dão retorno de entrevista. Sim. Rótulo, né? Tem muita empresa que dá retorno de entrevista. Sim. E ainda dá feedback. Ainda dá feedback. Você não foi contratado por causa disso, aquilo. Então, nunca recebi na minha vida inteira. Mas tem. Não. Certo? Tudo bem, eu não estou discordando de vocês, mas estatisticamente... E aí eu acho que do coração aberto é a gente fazer um exercício de não julgar, né? E praticar colocar a empatia. Então, se a empresa não nos retornou, não nos deu feedback, alguma coisa aconteceu, né? Pode ser uma ineficiência do processo? Pode. Mas pode ser também que a pessoa entrou de férias, alguém pegou Covid, caiu o mundo na empresa e ela precisou se focar em outras coisas. Então, o processo seletivo que você estava é a última prioridade. Isso, mas aí a gente tem que pensar, aí voltando no indivíduo, né? O cara, porque eu já passei por isso também, por isso que eu tô falando com propriedade. Entrevista. Se for uma empresa bacana, o dia já acorda diferente, o dia já é mais colorido, sol, tal, e aí você já se prepara para aquela vibe, né? De, não, cara, vou dar o melhor de mim, olha no espelho, treina, tal. E a empresa bacana é pelo nome, né? A potência. Isso, né? exato. Porque você nem não sabe o ambiente lá, mas a marca, né? Isso, pode ser o brand. Eu tive sorte de trabalhar em empresas que eu consumo, que eu gosto, então foi sorte. Mas aí, imagina você, aí o cara se prepara, vai lá, faz 2 entrevistas, poxa, passei. Aí recebe o feedback, pô, mais 3 entrevistas, sei lá. E aí não recebe a devolutiva. Fica no ar. Então, assim, pensando no indivíduo, é complicado. Então, por isso que a bronca, né? E aí quem sofre é você. Sim. Porque aí ele volta no outplacement e fala... Ele volta para mim e fala assim, mas ele não me deu retorno. Mas é incrível, né, que a sigla é RH, Recursos Humanos. Isso. Então, o cara, ele está nas entrevistas, fez 1, fez 2, fez 3, está no processo e, de repente, caiu no espaço. Acabou. Silêncio. Pô, tá lidando com um ser humano. Sim. E aí... Cara, se não houve retorno, é livramento, porque se era esse tipo de situação... Aí vamos às dicas para fazer follow-up de processo seletivo. Eu devo perguntar, como candidato, olha, passou 3 dias, eu não recebi, eu vou ligar para a Cris do RH da empresa tem alguns Thiago combinados. Santos Limitada. Tem alguns combinados. Corporation. O Chico tá empolgado. Tá empolgado. Tá. É assim, ó. Recomendações para processo seletivo, né? Para follow-up de processo seletivo. Entrou no processo, fez a primeira entrevista, ao final da entrevista você deve perguntar, qual é o prazo de retorno? Próximos passos, né? Quem que eu posso acionar, né? Que meio de comunicação que eu devo utilizar para fazer o acompanhamento? Sim. Combina com a pessoa. Passei para a segunda etapa, mesma coisa. Quando é que é esperado,
né, o follow-up. E aí, isso já é uma atitude proativa. Isso aí. Certo? E combine, inclusive, você pode até combinar quanto tempo você deve esperar o retorno. Porque se ele não te deu retorno dentro daquele prazo combinado de 7 dias, esquece. Não foi você. Sim. Você já fica de coração limpo. Preto, limpo. Mas isso é próximo, né? Isso é para o escalão menor ou qualquer um? No board contratando do presidente, você deve combinar os prazos. Não, eu digo, desculpa, a pergunta é, no board, você vai contratar um novo diretor, CEO, ele é avisado que ele... É isso que eu quero saber, se normalmente as empresas, olha, Thiago, você se candidatou CEO, mas não acontece. Tem resposta para eles ou só para o geral? Não. Que não? Também não? Também não. Eu só vejo assim com muito cuidado quando é o presidente ou corporações muito grandes, e aí o C-level normalmente você, quando entra no processo, tem um acompanhamento muito delicado, né, muito próximo, né, dos candidatos e tudo. Mas diretor normal, superintendente, tô cansada de atender diretor que fala, participei do processo seletivo, fui entrevistado pelo presidente e sumiram. Tá vendo? Como é cruel o mundo. Uhum. O mundo não é justo. E aí você fica como? Né? Então, e aí o consultor fala o quê para esta pessoa? O ponto, sabe que eu queria adicionar aqui, que é assim, às vezes o processo é conduzido pelo RH da empresa e às vezes o processo é conduzido por uma consultoria externa, né, pelo um headhunter. Então, aí talvez a gente tenha que, né, separar o joio do trigo. Às vezes, a empresa até tem a política de devolutiva, mas o cara da consultoria não fez, entendeu? Então, eu já participei de processo, por exemplo, que enquanto eu estava avançando na empresa, a consultoria me deu todo o suporte, os caras cuidaram de mim. E aí, quando eu deixei de passar para a próxima, eles realmente me trataram como um número. E isso é complicado, porque, de novo, vem a expectativa, vem a sua dedicação, porque assim, você, por exemplo, tem uma entrevista a 100 quilômetros da sua casa. Então, ou seja, você está desempregado, está fudido, literalmente falando. Grana curta, tal. Aí você vai, pega 100 quilômetros para fazer a entrevista. Gasta gasolina, pedágio, tempo. Porque às vezes você tem um compromisso, sei lá, pessoal. Quem vai buscar o filho na escola, Exato, né? eu ia falar exatamente isso. A vida isso. continua. Preciso pegar o filho, esse dia eu não vou, você pega lá, tal. Aí, vai lá, a pessoa não te dá atenção, velho. Mas é recursos humanos. Não, mas aí eu concordo com o Chico do lance de educação, entendeu? Tem coisas que são educação. Então, e aí o meu convite é sempre para vocês perceberem que existe um outro lado que a gente não conhece. Sim. Né? A gente não sabe o que está acontecendo dentro desse RH. Cris, já concordo que nós estamos com tocando vocês. nesse assunto, concordo. Que é uma falta de educação. De respeito. Eu acho que não é educação. Eu considero falta de empatia com o ser humano. Sim. Nesse tema, embaralhar um pouco as cartas aqui. Tá me zoando. Chicão, tá empolgado. Não, mas pode ir. Não, nosso bate-papo. Não, vamos lá. Eu tenho uma entrevista amanhã, Cris. Eu queria que você me desse umas dicas. O que eu posso ir, como eu vou bem na reunião? O que eu preciso fazer? Assim? Me ajuda. Entrevista. Eu não recebi retorno de ninguém. Estou na 20ª entrevista. Aí você já desenha uma coisa um pouco diferente pra mim. Não, é a primeira entrevista, Cris. Amanhã é a primeira entrevista dele. Não, eu já fiz várias e não consegui um emprego. Isso. Então amanhã eu tenho uma nova. Primeira entrevista. Me ajuda aí. Primeiro ponto Não tô indo bem, Cris. Então, não tô indo bem. Hoje, por acaso, eu atendi uma pessoa que falou pra mim, eu já fiz várias entrevistas, mas eu não tô indo pra frente nos processos, né? Faço a primeira entrevista e não vou pra frente. E aí ele falou, já percebi que algumas perguntas são técnicas. E aí, a parte técnica, tem algumas coisas que eu não conheço. Então, ele precisou da incidência, né, da frequência de entrevistas, perguntando algumas coisas para que ele detectasse
que ele deixa a desejar no quesito técnico, certo? Foi a empresa que falou isso para ele? Não. Foi ele mesmo. Autoconhecimento, né? Percebe? Então, mesmo que a empresa não dê feedback, a gente tem que trazer pra gente e refletir cada entrevista que a gente faz, o que a gente foi bem, que perguntas que me fizeram, como que eu respondi. E o corpo responde, né? Tudo. Você sabe se foi bom ou se não. Mas eu queria a dica. Eu queria a dica da primeira entrevista, não desse seu exemplo. Então esse é um ponto. Você precisa se preparar. Então, você tem um histórico que você foi mal. Analise o seu histórico, lições aprendidas. Como é que você se prepara para essa? Primeiro, leia todos os requisitos da vaga e tenha esses requisitos da vaga presente na sua cabeça. Sim. Primeiro ponto. É o job description, né? Job description. Aquilo que publicam lá no LinkedIn, no vagas.com. Aquilo que está lá de requisito. Vaga. E aí tem um desafio. É simples, aquele que fala que você tem que falar alemão, inglês, grego, mandarim. Isso. Mais Esperanto, que é uma língua morta. Existe, tá? Então você pega lá o descritivo da vaga e aí tem um desafio de que algumas vagas não têm bons descritivos. Sim. E aí você fica com a interrogação, mas em tese tem lá um descritivo. E para você se preparar, você deve buscar na sua experiência bons exemplos de cada um daqueles requisitos. Sim. O que é buscar na sua experiência exemplos? Você precisa contar isso com propriedade. Você precisa dizer o que você fez, como fez, que resultado você teve. Não adianta só contar metade da história. Sim. Você precisa contar a história inteira. Não adianta ter só contexto. Porque se você contar todo o contexto e não disser o que você fez para resolver o problema e o resultado que você teve... A tua parte na história... Aquele ponto que o cara fala que é fluente em inglês, ele tá no intermediário, aí tem uma provinha ali... Vai ser checado em algum momento. Ô, Cris, e vestimenta? Aí é bem variada, né? Ainda mais hoje em dia que a gente está nessa pegada de diversidade, né? Sempre a recomendação é que a gente explore um pouco, principalmente junto ao networking, como é que aquela empresa trata essa questão do dress code. Que é realmente um ponto relevante, né? Para você se sentir bem até. Né? A gente vem de um ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses em isolamento social em que sem... naftalina. Não, e sem muitos, né, processos seletivos à distância. Então você não sai nem de casa. Então você não precisa se preocupar tanto com o dress code. Você põe uma camisa e tá tudo certo. William Bonner lá. Né? Só daqui para cima. Isso. Quando a gente tem entrevistas presenciais, a gente deve buscar sim na rede como é que a empresa se comporta. Tem uma dica boa que é um portal que chama Glassdoor, que avalia as empresas e os próprios funcionários avaliam. Glassdoor. E normalmente lá tem informações de como é a empresa, como é a liderança, como é a questão de salário, como é, de maneira geral, a remuneração, né? Tem informações da cultura. Nossa, que interessante. Então, vai na entrevista sem se preparar? Não. Se prepare. Eu falo que quando a gente vai na entrevista, até no Reclame Aqui, a gente tem que olhar. Aí ferrou. Lógico. Vai trabalhar mais. Quase todas as empresas têm uma reclamação. Porque o usuário também, eu comprei o amarelo, mas eu queria o amarelo, aí já entra lá. Então, mas o que escolheu, você que comprou. Mas aí você avalia, né, galera? Exatamente. Você tem um apanhado, como é que a empresa trata os seus clientes. Com a agilidade dela para esse tratamento. Não tem problema ter reclamação. Não. Se tiver solução. Isso. Nenhuma. É. Né? Não, e às vezes a reclamação pode ser infundada, é isso que eu queria dizer, galera. Sempre. Né? A gente tem que ter esse olhar, de novo, único, né? É avaliar o todo, né? Essa empresa, neste momento, né? Tem funcionário que sai enlouquecido, então vai falar mal. Então, no meio daquelas 100 lá, deve ter um que fala mal. Sim. Então, muito cuidado. A gente tem que ter um panorama. Por isso que eu falo, vai no Glassdoor, vai no Reclame Aqui, converse com a sua rede. Entre no LinkedIn da pessoa? Entre no LinkedIn para ver o que está sendo falado daquela pessoa que vai te entrevistar, né, se você tiver acesso. Então, são dicas de preparação para a entrevista. Ô, Cris, pra você não ir...
zerado. Sim. Entenda sobre a empresa, né? Sobre o negócio da empresa em si. E não é só olhar o site da empresa. Exato. Olhar o site da empresa é o mínimo. Tem que, resumindo, né? Assim, se prepare bem da melhor forma que puder, né? Conhecendo todas as informações da empresa e dos seus gaps, da sua experiência, e esteja ali. Vou bem assim, se eu fizer essa lição de casa. Isso, vou tentar. tem que fazer. Depois eu te aviso. Tá? Precisa fazer. Agora, Cris, eu tenho ao longo da minha vida, eu sempre vivi essa situação. Não me lembro comigo, não, porque eu tenho uma posição firmada com isso. Por exemplo, você está procurando emprego, achou, vai para o teu chefe e fala, olha, vou sair, achei uma nova posição. Não, peraí, não vai não. A gente vai te dar aqui, ó, vou te dar 10% de aumento, 15%, sei lá, sugere alguma contraproposta. Cobra a oferta. A minha opinião é não aceite. Não aceite, porque se até aquele momento nunca você foi reconhecido ou teve essa oportunidade de agora, aí eu aceito, fico. 3 meses depois. Então vamos lá. Tô errado, Cris. Me ajuda aí, Cris. De verdade, eu sou meio contra certo ou errado, né? Eu acho que sempre tem um meio de caminho aí no bolo. Então, eu acho o seguinte, né? A minha opinião. Quando você recebe uma oferta para você sair, alguma coisa te motivou a ouvir essa oferta. A olhar para a fazenda do lado, certo? Sim. E aí você precisa entender exatamente o que é relevante para você. O que faz diferença para você? O que está pegando? Sim. Né? É o propósito da empresa, eu não sou apreciado, eu não sou valorizado. A remuneração é uma das coisas. Sim. São as oportunidades de desenvolvimento que são oferecidas, o que você quer para daqui para diante. Né? Então tem uma composição aí da escolha de permanecer ou sair que precisa ser analisada. Certo? Então não dá para dizer aceita ou não aceita. Precisa da reflexão. Olhar o pacote no todo, né? Porque muitas vezes você está lá 5, 6, 7 anos, nada aconteceu, agora Sim. vão querer que oferecer uma contraproposta agora que você decidiu sair? Então, isso é um pouco frustrante. Para nós, por exemplo, que, poxa, na hora que a gente vai sair, a gente recebe não reconheceu antes e agora quer... E aí as aprovações são rápidas. Tudo demorou antes... Agora é o inverso, as aprovações são rápidas. Aquela promoção que só acontece uma vez por ano, saiu no meio do ano. Exato. Então, acho que isso acaba frustrando um pouco a pessoa, né? E eu só fiz isso uma vez e me arrependi. Olha aí, viu? Por quê? Porque a reflexão, o arrependimento vem da gente não ter analisado na hora que aconteceu qual era o cenário. Sim. Então, a gente não entendeu o chefe, a gente não entendeu a empresa. E posso dar uma dica. A quarta e a segunda minha. No meu caso, que eu cheguei, recebi a proposta e falei, parte do combinado não estava nas minhas mãos. Que era o quê? Plano de carreira, coisas que não estavam na minha mão. Subjetividade. Exato. Então, aquilo que competiu, a grana, blá, 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 benefício, blá, blá, a gente acertou ali na hora, cartinha, assinou, beleza. Agora, a outra parte, que dependia do meu gestor ou do RH, seja lá de quem for, não aconteceu. Essa diferença, né, entre você... outro dia, eu tô tentando lembrar aqui como é que um colega falou. Ele falou muito, muito claro, eu esqueci a palavra que ele usou. Quando você faz gestão de talento, remuneração é um componente. Certo. O líder que não entender isso, ele tá fadado a só remunerar. E aí ele perde gente boa, ele perde talento. Sim. Porque ele não consegue reter. E aí ele não foi o coach, ele não foi o desenvolvedor, ele não foi mentor, ele não foi nada. Ele foi simplesmente o chefe que deu um aumento. Exato. Ele não foi o líder. Sim. Então, de novo, quando a gente está dentro de um ambiente que promove, né, desenvolvimento e tudo, ou você vê outras pessoas se desenvolverem e você ficou para trás, como é que fica isso para você? Sim. Né? Então, eu sempre convido as pessoas a pensarem.
Como é que é isso para você? Essa escolha, você já tem que chegar para o seu chefe com a escolha tomada. Exatamente. Isso é se leiloar. Essa é a dica mais valiosa, decisão tomada. Não, eu vou sair, beleza. Eu vou lá, falo, e você pode chegar com a proposta que você quiser. Infelizmente, deveria ter sido visto antes, né? Ou não, putz, eu não tenho, eu não quero isso, e eu vou usar isso de um trampolim. Pode ser uma opção Vai também. Vai ser uma questão mais de conveniência. Exato, eu vou aceitar aqui os 10%, exato. A empresa é do lado da minha casa, eu aguento as pontas enquanto termina a faculdade. Exatamente. Depois eu busco de novo. Exatamente. Eu tento... Então você ficou por conveniência. Exato. Mas eu tô contigo, Cris, que a partir do momento que você se propõe a ouvir o outro lado, e aí já começa a fazer entrevistas e já começa a se sacrificar de alguma maneira para fazer a entrevista, porque assim, obviamente que tem várias pessoas que vai fazer entrevista, volta, ninguém percebe, mas tem pessoas que mentem, eu vou no médico, vou levar minha avó no jiu-jitsu, vou fazer minhas coisas, e aí quando se sacrifica para fazer esse processo, é sinal que não tem mais nada a ver mesmo, entendeu? Não faz mais sentido. Não faz sentido, exato. Porque, poxa, se eu me sacrifiquei, eu tô me dedicando no processo. Você já tentou conversar com o seu chefe, já tentou os meios. Mas tem uma parte do ser humano que gosta de ser iludido também. Será? Tem. Claro que tem. É mesmo, Chico? Conte-me mais. Você já vivenciou aquela empresa, já sabe tudo. Vamos falar sobre isso. E ainda assim... Tá, é amigo. Você já viu tudo, ninguém te contou, você viu a situação. Você viveu. Olha, viveu. E aí você ainda, acho que eu vou acreditar nesse plano de carreira que vão me falar. Quer ver? Quer ver um negócio complicado? Tive uma cliente que ela entrou numa empresa e trabalhou muitos anos e mal, né? De um tempo, da metade para frente, ela perdeu um líder que era muito bom. E aí o líder que assumiu não foi com a cara dela. E o chefe, quando não gosta de você, você pode pintar, transformar esse caderno aqui em rolo, que não vai rolar, né? Fica mais difícil. Por quê? Porque a gente está lidando com a crença do outro. Sim. Então, a crença não está em você. Se você souber quem você é, a sua capacidade, a crença do outro não te interfere, não abala. Não te abala. A partir do momento que o outro acredita que você é incompetente, ou que você é A, B, C ou D, e você se deixa contaminar, você está ferrado. Já era. Desculpa aí. Não, pode falar fudido. Assim, em partes, né, Cris? Porque... porque você não vai conseguir mudar lá. Mas você está falando assim, vou ficar forte aqui, eu sou de personalidade e não vou me abalar nisso. Não vou me abalar. Mas acontece que a rotina, o dia a dia, por exemplo, você comete um erro. Errar é do ser humano. Aí te mata com clipes. Eu sei que no LinkedIn é difícil, mas o humano erra e acontece. Então, o meu chefe... Eu só erro quando eu acho que eu me enganei. O meu chefe e tal. Mas aí você vai errar ali, lá na frente, ou a sua equipe... sabe, você virou um alvo. Lá na frente é inevitável a demissão, ou então, você aí é que tá, né? decide sair. Então, neste caso desse cliente, o que ele fez, né? O chefe decididamente não gostava dele, ele não conseguia mudar a visão do chefe a respeito dele, não conseguia. E aí, com orientação, eu falei, procure se movimentar. Procure sair dessa área. E aí ele conseguiu a movimentação. Boa. Durante quanto tempo ele consegue essa movimentação? Era o lugar que ele quer trabalhar? Não era o lugar que ele queria trabalhar. Ele estava fugindo de uma situação delicada. E aí, a primeira porta que viu, entrou e depois ele... Mas ele ganhou tempo, né? Sim. Então, ele começou a orientação de carreira, ele se organizou financeiramente, inclusive, né? Ele se reconstruiu como profissional, porque o fato do chefe desconstruir ele era sério, então ele começou a aceitar o que o chefe dizia. Já entrou na mente. Eu falo que quando você não tem rótulo... Eu sou isso mesmo que ele acha. Você... Eu errei aqui, ó.
Ele tem razão. Exatamente. Poderia ter sido melhor. Então, quando isso acontece, aí eu vou dizer para você, precisa ter ajuda para que você se reconstrua, né? Se tome pé de quem você é, para que você possa dar um próximo passo para fora. De novo, navegue para dentro. Mas como é? Para Essa navegar ajuda para fora. Vem como? Como é que ele vai buscar essa ajuda? Coach, orientação de carreira, terapia, cursos de autoconhecimento profundo, tem vários por aí. Sim. Então tem que buscar ajuda. Precisa, né? Não é tem que, né? Às vezes a gente tem várias limitações aí. Todo mundo acaba precisando, né? De alguma maneira. Quando a gente pensa num profissional, num todo, né? Ainda mais na tua área, né? De coach, outplacement e tudo mais, a sensibilidade, ela conta muito, né? E aí é quando você fala assim, pô, eu tô recebendo uma pessoa, o estado de espírito dela, como ela tá, se ela tá bem, porque conta muito, né, Cris? Conta. O universo conspira muito a favor, né? Então, se você tá com uma energia ali boa, as coisas meio que fluem. Às vezes você vê a pessoa assim, tá prestes a ser mandada embora, ela é mandada embora, uma semana depois ela arruma um emprego. Aí você fala, caramba, como é que aconteceu? Tem um monte de fator aí no meio, né? Tem. Mas eu gostaria que você explicasse dessa sensibilidade que você tem que ter, né, que você deveria ter, para absorver, né, para aconchegar essa pessoa, né? Porque ela chega deteriorada para você nesse momento, né? A maior parte sim. A maior parte sim. E aí você precisa, né, um trabalho em curto espaço de tempo, né? Porque não adianta ficar muito tempo também, que a pessoa vai se desmotivando e tudo mais. E aí você fala, ó, o prazo de recolocação são 6 meses, de 2 a 6 meses. Depende, se você vinha no mercado buscando, beleza. Agora, se você estava totalmente parado, de 2 a 6 meses. Aí você tem que trabalhar isso na pessoa. Como que é a sua sensibilidade nesse sentido para identificar, né? E calibrar? Não, esse aqui eu tenho que dar mais atenção. Bom é que ela tem a formação em psicologia. Isso, né? Então, por isso que eu estou perguntando. Muito, eu vou dizer o seguinte, como é que eu lido com isso, né? Primeiro é treino. Existe um treino, né? Por trás do atendimento, né? E esse treino implica muito na escuta ativa. Aquilo que a gente chama que é escuta ativa, que ninguém escuta ativa. Mas eu tô ouvindo, né? Mas é ouvir prestando atenção. Entendi. Né? Compreendi. Ouvindo, eu falo até que é com o coração. Você não ouve só com os ouvidos. Show. Com o aparato auditivo. Sim. Você ouve de outros jeitos, né? Outro dia atendi uma pessoa que numa reunião, ela falou assim, Cris, eu não fiz nada do que você me pediu. E de verdade, assim, o meu trabalho, normalmente, eu já combino com a pessoa, vai ter atividades entre uma reunião e outra. Sim. Para que a gente caminhe. Você não quer chegar lá no ponto B? Para chegar no ponto B, tem a caminhada. Então, tem atividades. Se você não faz atividade, a gente vai caminhar mais devagar. Então, isso está dado do início. Sim. Certo? Expectativa, alinhada. Beleza. Se ela não faz, algum motivo existiu para ela não fazer. E a minha escuta precisa estar aberta. Sim. E aí ela, no final da reunião, ela falava assim, eu não tô conseguindo. Eu falei, esquisito. Porque a reunião passou inteira, ela disse que não tinha conseguido entregar as lições, a gente fez parte das lições durante a reunião, a gente trabalhou, não é que a gente não fez, a gente produziu. Mas no final ela veio com essa fala. Eu não estou conseguindo. Alguma coisa tinha que destravar. Tipo assim, as sessões são de 50 minutos. Sim. No 47 ela falou isso. Nossa. E aí eu falei... Volta amanhã. Que bom que você falou isso. Volta amanhã. Não dá. Volta amanhã, porque... E aí vem a sensibilidade. Sim. Para tudo. Deixa eu ouvir com o coração, essa pessoa não está conseguindo, ela está me falando que ela não está conseguindo. Adianta eu pressionar? Não adianta. Eu falei para ela, o que você acha
Primeiro eu perguntei para ela, como é que tá a tua vida, né? Por que deixa eu entender um pouco melhor o que você tá me dizendo. E aí, a vida dela tá de pernas pro ar. Primeiro que ela saiu de uma empresa onde ela quase não dormia. Ela só trabalhava. Nossa, e desacelerar... Não, isso tá tudo errado, né? Não é só desacelerar. Isso aí então, assim, ficar doente um trabalho mentalmente. difícil, sem recurso, né? E aí ela falou assim pra mim, eu ainda acho que eu preciso descansar. Eu preciso não ter horário para acordar. Eu tô me sentindo cansada. Esgotamento ainda. físico. Aí, poxa, mental. a pessoa sai de um cenário que tá estressada, cansada. E aí vem eu, que quero ajudar. Achando que tá ajudando, achando né? que tô ajudando e pondo pressão. Complicado. Falei, para tudo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um intervalo aí de 20 dias. Sim. Relaxa. Já vamos deixar marcado gasta lá sua na... rescisão. E é uma pessoa que está organizada financeiramente, tudo. Ela não era precisa essa a descansar. questão. Eu preciso ser sensível para ouvir. Excelente. Muito bom. Alinhar isso, escuta. Falando em alinhar expectativas, eu acho importante uma ferramenta, mas eu acho que é pouca utilizada, muitas vezes mal utilizada, que é o feedback. Que para mim é importante, é onde você tem a oportunidade de sentar com a pessoa, com o seu colaborador, colega de trabalho, que você tem que dar ali informações para ele do andamento da nossa vida aqui profissional, né? Como a gente está indo, né? E às vezes a empresa usa isso, faz de forma automática pela ferramenta que precisa. Mas eu acho totalmente errado. Eu acho que é fundamental a gente se alinhar, porque muitas vezes eu estou fazendo e acho que estou indo bem pra caramba, o Thiago é meu chefe, nunca falou nada, então o que eu estou fazendo para mim tá ótimo. Ele nunca reclamou, nunca falou nada, estou achando... Porque a gente tem essa sensação de se achar também o bom, né? Uma vez eu ouvi de um profissional, a empresa não mede. A empresa não faz esse acompanhamento comigo da minha performance, então por que eu tenho que acompanhar? Eu falei, agora como é que eu falo para essa pessoa que não importa se a empresa acompanha ou não, ele tem que se acompanhar, ele tem que saber, né? Ele precisa, é para ele precisa saber o que ele entrega. Sabe o que ele põe dentro do pote dele? Claro. Ele precisa saber. E aí a gente foi trabalhar isso. Então, feedback, voltando à questão do feedback, tem o clássico que ele precisa ser contínuo. Sim. Ele não pode ser uma vez no ano. Não pode ser forçado, tem que... Não, existe a ferramenta das empresas, muitas empresas têm as ferramentas, mas... Existe a sistemática, Isso. né, de avaliar a performance dos profissionais. E quando o líder deixa para fazer, porque está estourando o prazo do mecanismo... meia hora, rapidinho. Né? Aí, então, olha, porque eu acho assim, se o cara não teve tempo de fazer, ele não é um líder, porque ele tem um time. A vida dele é cuidar desse time, é motivar esse time, é ver. Se ele não tem tempo, ele não é um líder. Quantas vezes o profissional foi lá pedir para o chefe o feedback? Mas o funcionário precisa pedir. Sim. Sim. Não. Não. Não, lógico. não necessariamente. Pode partir da liderança também. Você não tem que nenhum nem outro ficar esperando. Sim, exatamente. Sentiu necessidade, Sim, peça. Sentiu necessidade de. Sim. Por isso que eu falo que é contínuo. E mão dupla. Mão dupla. Não dá para ficar esperando para uma vez por ano. Sim. A vida acontece todo dia. É o que eu falei aqui até outro dia. Você vai me lembrar do que aconteceu em janeiro? Sei lá, eu vou falar para você. Não foi importante, porque você levou um ano para me contar, não era importante. Bom, então tem que ser contínuo. Né? E dupla mão. Mão dupla, Sempre. exato. Bom, pessoal. Tá. Acabou. O papo tava bom, né? Passou rápido, né? Na verdade, passou muito, tá? Eu tenho tantas coisas para falar. Sim. Cris, a gente deixa essa última pergunta mais como uma mensagem mesmo. Livre para você. Falar o que você quiser, para quem você quiser. E fique à vontade. Vamos lá. Dentro da minha jornada, o que eu aprendi, e eu gosto de compartilhar os meus aprendizados, a grande dica é procurem se conhecer, sempre. Autoconhecimento na veia. Essa é a grande recomendação. A partir do momento em que a gente se disponibiliza para se conhecer, a gente muda
o nosso entorno, porque a gente né, é o ponto de mudança. Sim. A mudança não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. Excelente. Muito bom. Né? Então, engajem-se em se conhecer, sempre. Sempre, sempre, sempre. Muito bom. Engajem-se em se conhecer. Essa é a frase. Cris, eu vou agradecer. O Thiago fica por último, porque ele tem uma informação para dar para os nossos queridos ouvintes, não é isso? Eu quero agradecer por você ter vindo aqui. Eu acho que você tem assim muita informação, muito conhecimento. Acho que para os nossos ouvintes é super legal ter uma pessoa como você aqui, dando dicas, falando sobre carreira, sobre a vida das pessoas, da nossa vida, compartilhando. Acho que o seu trabalho, e a gente notou aqui, eu percebi isso de coração, você ajudar alguém na situação que a gente comentou, que está buscando uma nova recolocação e conseguir isso, ajudar alguém, ajudar o ser humano é o que a gente tem que fazer de bom nessa vida, é isso, né? A gente ajuda o outro, a gente se ajuda, né? Isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço imensamente o convite. Né? É isso aí, Cris. Também fica o meu agradecimento para você. Foi realmente sensacional, enriquecedor. E engajem-se, né, para o autoconhecimento, né, Cris? Então, pessoal, muito obrigado. Se inscrevam-se no canal para ficar legal. Curtem, compartilhem. Estamos no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Amazon Music. Se inscrevam para dar aquela moral para o nosso canal, para ele crescer. E aquele likezinho bacana. Levar essa informação para todo mundo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito bom papo com a Cris. E vida que segue. Valeu, moçada.